o vereador Eduardo Borgo. Obrigado, Borgo, por estar conosco. Bom dia para você. Bom dia, Café, bom dia, Bizarra, bom dia a todos os ouvintes da 96. E temos também a presença aqui, pela primeira vez conosco aqui, né? Um ouvinte de carteirinha, também participante, atuante aí da nossa política local, o presidente do Cidadania Local, assessor parlamentar do deputado federal Arnaldo Jardim, o nosso querido Arnaldinho Ribeiro, que também já foi chefe de gabinete, secretário de Desenvolvimento Econômico, é suplente, inclusive, na Câmara Municipal. Bom dia para você, prazer recebê-lo aqui nos estúdios. Bom dia, Bizarra, e bom dia aos nossos amigos aí que nos ouvem, e saudar aqui o vereador aqui, amigo nosso, o Borgo. Muito bem. Obrigado, professor. Nós é que agradecemos. Vamos já, Arnaldo, pensar no seguinte, o que você analisa aí das eleições para esse ano? Você vem acompanhando, tem uma atuação do deputado federal que se acompanha de perto, mas há também um cenário político extremado, né? Na sua leitura, pela experiência que você tem, essa polarização fica até o fim, quer dizer, essa terceira via, principalmente hoje com o Moro, pode ser viável? Qual que é a tua leitura? Professor, essa eleição, eu acho que mais uma vez ela será polarizada. Existe a busca da terceira via em si, mas o quadro que a gente vê não está cristalizando essa situação. Vai ter algumas alterações na forma não existe mais as coligações, existe sim as federações, o que vai causar um outro efeito. Vai haver uma diminuição natural de candidatos, assim como em 2024 aquela loucura de 300 candidatos a vereadores na nossa cidade não vai mais ocorrer. E qual é a tua visão sobre a federação? Você acha que é uma boa? Porque a federação, só para o nosso ouvinte entender, acaba aquela coligação, você faz uma federação, mas você casa no mandato todo, né? Aquela coisa de você se coligar só para ir, mas a federação, você uma vez que se juntou com outro partido, você segue pelos 4 anos, né? Você acha que é uma mudança para melhor isso? Professor, eu acho assim, é uma busca de um compromisso maior das extintas coligações. Eu acho que atrás disso existe isso. E ao mesmo tempo vai haver uma seleção natural dos candidatos. Aqueles candidatos que, com todo respeito, é público e todo mundo pode ser, mas que não tem a menor condição, não terão mais espaço. Quer dizer, não se viabilizam mais. Não vão conseguir se viabilizar, até porque o número de candidatos diminuiu. Antes era 1,5 câmara, hoje é 1 câmara mais 1. Portanto, essa seletividade pode ser positiva. E esse número é para a federação inteira. Se for 2 partidos ou 8, será 1 câmara mais 1 para dividir entre os partidos federalizados. Então, eu acho que isso é bom. Vai haver uma evolução. Lógico, se não der certo... no mundo político muda, né? Muda, é nuvem, depende, né? Ali. Hoje está de um jeito, amanhã está de outro. Ô Borgo, nessa linha aqui que você acredita que a federação é uma boa? Café, eu tenho uma ideia que deveria ser liberada a candidatura avulsa, sabe? Partido político virou um grande esquema para ganhar dinheiro, sabe? Quem manda nos partidos são os caciques, dinheiro. As pessoas acham que fundo eleitoral que vem para o município não vem, sabe? Isso fica em Brasília para deputado federal, que é quem alcança o coeficiente para conseguir mais dinheiro. Então, na verdade, eu sinceramente eu não acredito. Eu vejo os partidos políticos como desnecessário. Às vezes sim, para aglutinar pessoas com a mesma, não a mesma, mas alguma coisa parecida ali de uma ideologia, se é que alguns ali têm ideologia, mas eu não vejo. Eu vejo eles fazendo um grande teste, um balão de ensaio no município, aonde o que causa mais impacto eles jogam para as eleições municipais e depois eles mudam. A gente não sabe sequer, pela falta de segurança jurídica, se nas eleições de 2024 se continua a mesma regra. Eu sou muito, sinceramente,
eu não tenho muita esperança se não tiver uma reforma partidária séria nesse país, não é só reforma política, mas em vários sentidos, sinceramente eu vejo com descrédito. Agora, em relação à polarização, você acredita que é Lula e Bolsonaro? Sim, com certeza, isso aí já foi armado, já teve a descondenação do meliante, do pilantra, do Lula. Eu estava inclusive lá no Supremo quando aconteceu isso aí. Isso aí, na minha opinião, ainda enquanto a gente puder dar opinião e não sair preso aqui na esquina, mas na minha opinião isso foi armado justamente para soltar esse bandido da cadeia para disputar a eleição. Você não vai derrubar a transmissão do YouTube aqui não, né? Não, só não pode, tem algumas palavrinhas que eu já aprendi que não pode falar em estado de censura, então a gente fala ferroada, picada, mas tem uma palavra que não pode. É melhor não falar, né? Mas você não acredita então no crescimento do Moro? Do Moro? É. Não, em hipótese alguma, sem a mínima possibilidade, a gente já está vendo, inclusive, não leva a jeito. Eu acho que foi um pecado o Moro ter saído do judiciário. Tá? Ele como juiz... Deu um erro de estratégia ali, né? Ele acabou se queimando desnecessariamente. Se a gente for acompanhar, se a gente for estudar a Operação Mãos Limpas na Itália, a gente vai ver que o que aconteceu lá é exatamente o que está acontecendo aqui. Sabe? Tem ali um afunilamento em relação a crimes organizados e depois os vagabundos, os canalhas se juntam todos para perseguir aqueles que foram atrás e aí, inclusive até vinculando com candidatos ali, promotor, juiz, saindo pro lado eleitoral. O Moro fez um excelente trabalho pro Brasil enquanto estava à frente lá como juiz da Lava Jato. Mas na parte política foi uma judiação. Borgo, e até também... adiantando um pouco, as pesquisas que estão sendo colocadas, né? A pesquisa fala que é um mal necessário. Muitas vezes não reflete a realidade. Porém, essa grande margem, esse distanciamento do Lula e o Bolsonaro vem se diminuindo. Mentira, isso é fajuta. Essas pesquisas são compradas, fajutas. A gente viu o que aconteceu nas outras eleições. Qual que é a jogada? Você joga um distanciamento entre Lula e Bolsonaro, conforme vai chegando perto da eleição, eles vão mostrando a realidade. Isso aí foi cansado de falar no passado, quando dava lá o ex-presidiário na frente, com uma margem. O cara não pode sair na rua. O cara tem medo de sair na rua. Como é que a gente vai falar que está em primeiro lugar? Então, quer dizer, para cima, pelo menos para cima de mim, não. Perfeito. São 6 horas e 56 minutos. O Arnaldo Ribeiro continua conosco, também o Eduardo Borgo. Nós vamos discutir muito de política. Tem a ceia aqui também. Tem uma leitura aqui do Arnaldinho sobre a situação de Bauru, né? Queremos também introduzir esse tema aqui no nosso debate. A gente vai para o intervalo comercial. Logo na sequência, mais Borgo, mais Arnaldinho e mais notícias aqui no Cidade 360 minutos. Borgo, na última semana nós tivemos a oitiva da prefeita. Ela fez uma opção de fazer isso de maneira virtual. Você que é relator da Comissão Especial de Inquérito que apura aí a compra dos imóveis. Qual foi sua impressão da participação da prefeita? Foi evasiva, direta? Transferiu responsabilidade? Como é que o relator avalia a prefeita nesse primeiro depoimento? Bom, antes de mais nada, eu esqueci de eu deixei para a hora da minha fala, nós entramos. Bom dia, Arnaldinho. Arnaldinho é um grande amigo, um guerreiro, batalhador, um ícone aqui da política que tem corrido atrás para ajudar a cidade. Bom dia, Arnaldo. Eu insisti na questão na forma presencial. Por quê? Por vários motivos. O primeiro é que eu sou contra esse tipo de audiência, porque pode ter alguém ali, eu não estou dizendo que é o caso, tá? Mas sempre pode ter alguém, às vezes, atrás do computador com um cartaz indicando o tipo de resposta, de orientação, enfim. Borgo, mas se a pessoa comparecer presencialmente, ela não pode ir com o advogado? Pode, mas a gente vai ver que o advogado não está ditando as respostas. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a pessoa, eu estou na área jurídica há um bom tempo, a gente vê alguns fatos. A pessoa pode, por exemplo, não estou dizendo que foi o caso, mas pode, a hora que aperta um pouquinho, a pessoa pode pegar e tirar o fio da internet, que é a hora que trava. E nessa hora que trava, até voltar o sinal, a pessoa pode ser orientada. Tá? Nós vimos lá, não estou dizendo o que aconteceu, mas nós vimos lá que prejudicou um pouco a oitiva, porque várias vezes travou o vídeo. Às vezes a prefeita não escutava, o que está acontecendo? Eu não ouvi, não entendi. Quer dizer, você perde o ritmo ali de uma oitiva. Outro fato também que prejudica é que eu queria, por exemplo, mostrar alguns despachos para ver se aquela letra era da prefeita, porque tem um despacho dela, ela autorizando a confecção de uma minuta para enviar para a Câmara
para fazer ali o contrato de compra e venda. E no depoimento dela, ela diz que desde o início a intenção, os procedimentos foram pela desapropriação por utilidade pública. E a gente vê que não foi isso que aconteceu. Sabe? Depoimento muito... pedimos, inclusive, eu fiz esse pedido ao presidente da SEI, já que ela não poderia descer na Câmara. Meu Deus, estava em Bauru, por que não foi no Legislativo? Mas mesmo assim, para que nós pudéssemos subir até o Executivo. Porém, a resposta foi que não daria, que não teria como acontecer isso aí. Aí pediram para redesignar a audiência, porque aí na outra semana ela iria. Eu falei, não dá. Infelizmente, eu fui acometido de Covid, eu tive Covid há uns 15 dias, não consegui participar da primeira audiência, por isso que eu pedi a redesignação na condição de relator, mas eu achei que seria melhor se fosse de forma presencial, mas infelizmente eles não aceitaram. E qual que foi a estratégia de ouvir primeiro ela? Porque normalmente as 6 poupam o executivo, né, o prefeito, em outras 6, pelo menos foi assim, e deixa mais para o final. Era exatamente para ver o envolvimento inicial dela em todo o processo? Bom, primeiro é o seguinte, ela não está sendo ouvida na condição de ré, ela está sendo ouvida na condição de colaboradora. Tá? Então, no processo penal, que acompanha muito o direito administrativo, o réu é ouvido por último, com exceção da lei de drogas, 11.343, onde o réu é ouvido primeiro. Mas nesse caso ela não é ré, ela está colaborando, inclusive ela nem foi convocada, ela foi convidada a participar. E nós estamos também numa comissão especial de inquérito. É um inquérito, tá? Onde a natureza jurídica dele ali, ele tem um contraditório e ampla defesa mitigada, ou seja, não tem aquele formalismo todo como teria um processo judicial. Então há a permissão legal da gente fazer isso aí. A intenção de ouvir a prefeita primeiro é porque nós já tivemos ali várias diligências constatando os erros, escolas que não foram reparadas, escolas quebradas, que o dinheiro poderia ter sido realmente efetivado na construção, no reparo, na reforma, enfim. Já tivemos várias informações. E estrategicamente, o que acontece? Tem muita gente que fala assim, essa SEI não vai dar em nada, vai dar em pizza. As pessoas têm que entender que SEI não caça prefeito, SEI não prende prefeito, a SEI investiga. No final, o relatório pode sim apontar pela necessidade de uma comissão processual, uma comissão processante. Mas nesse procedimento agora, inicial, é só investigar. E a importância é o seguinte, o responsável número 1 por esses contratos, por esses acordos, é a prefeita. Então nós queríamos ouvi-la em primeiro plano para depois confrontar com os próximos depoimentos. Muitos fatos, por exemplo, que ela disse ali, e está gravado, vai contra o que está escrito, o que está no papel. Então agora nós queremos pegar essas contradições e perguntar às pessoas responsáveis o seguinte, olha, a prefeita disse isso, no papel está escrito isso, o que realmente aconteceu? Se nós não tivéssemos ouvido a prefeita em primeiro plano, nós não teríamos essa oportunidade. Agora, a secretária municipal de educação também deve ser ouvida. Quem mais figura aí nesse rol de oitivas, Borgo? Bizarra, são mais de 20, inclusive até a Chiara, ela incluiu mais algumas professoras, diretoras, mas são mais de 20, quase 30 pessoas que irão participar. Qual que foi a rota ali, o roteiro que eu propus? Primeiro a prefeita, depois os proprietários dos terrenos, depois os corretores, por fim os técnicos, e eu acho que um dos depoimentos mais importantes dessa SEI vai ser do Dr. Maurício Porto, tá? Além de outro procurador, outros, né? Um deles, inclusive, chegou a dar um despacho, porque nós entendemos ali que pode ter ocorrido alguma pressão sobre os procuradores. Porque tem despacho de procurador dizendo que não aconselhava fazer daquela maneira. Tem despacho de um servidor da Secretaria de Obras falando assim, olha, manda primeiro para o jurídico para analisar a viabilidade técnica jurídica e nesse caso vai direto para a prefeita e a prefeita dá o autorizo para fazer ali aquele procedimento, que eu entendo que em princípio foi uma compra transformada ali em desapropriação. Mas essa foi a estratégia processual da gente ouvir a primeira prefeita e nada impede que depois, ao final, nós convidamos de novo para o novo depoimento. São 7h09, quero ouvir daqui a pouquinho o Arnaldinho também sobre esse tema, mas nós temos um chamado das ruas agora com o Alexandre Colim. Daqui a pouquinho o Colim entra. Arnaldo, nessa leitura, você já foi chefe de gabinete, sabe da importância de uma articulação com o legislativo, até para evitar lá na frente. Como é que é a tua leitura? E você acha que a prefeita falha nessa interlocução ou ela tem um bastidor forte aí que pode, ali na frente, se a situação se agravar, livrá-la de qualquer procedimento mais agudo? Ainda um
pouquinho antes da gente entrar aqui, eu estava falando com o Borgo que, assim, esse ano que se passou, o protagonismo político da cidade ficou na Câmara, não ficou no Palácio do Governo, lá nas Cerejeiras. Ficou com a Câmara. Eu acho assim, o governo poderia levar até a Câmara uma pauta mais propositiva, algo que empolgasse. Não aconteceu. Eles só tiveram problema lá para descascar. E a Câmara faz muito bem o seu papel, que é a fiscalização. Essa linha de pensamento que o Borgo expôs aqui, que o pessoal fala, essa SEI não vai dar nada. A SEI é para investigar, que é o que eles estão fazendo, é justo e é o correto. Eu só acho que o governo perde um pouco a linha de interagir mais com a Câmara e mostrar também uma proatividade. Tipo assim, vamos ser sinceros, a cidade está feia. É mato, é buraco. A autoestima do bauruense está lá embaixo. Isso é fato. O Arnaldinho, a sua marca registrada foi sempre diminuir os espaços entre executivo e legislativo, né? Se tivesse para te dar um conselho para a prefeita agora, o que você aconselharia a Suelen Rosim nesse momento entre esse distanciamento legislativo? A gente ouviu o Borgo aqui falando que ela fez a sua participação online, enfim, né? Essa coisa mais fria do executivo com o legislativo. Eu vou em cima disso. Quem ganha uma eleição, a hora que você ganha a eleição, você desmonta o palanque e tem que trazer todo mundo para perto. Certo. Esse trazer todo mundo para perto mas é de uma forma positiva. Não é, toma lá, dá cá. Não. A nossa meta é essa, preciso de vocês. Eu acho que ela, se fosse para dar esse conselho, ela tinha que interagir mais com a Câmara, e não delegar. Desculpa, tem algumas pessoas que não conhecem. Se atravessar a rua ali, a esposa do Borgo, ele não sabe quem é. A gente sabe, a gente tem história, conhece o professor, conhece o Ricardo. Eu acho assim, ela tem que tomar essa frente. Já que ela ganhou a eleição, ela precisa tomar essa frente, buscar esse diálogo mais afinado. E outra, a política é feita de gestos. Aí que eu falo que levar uma pauta propositiva para a Câmara, porque só vai problema, só vai abacaxi, desculpa o termo, mas só tá indo abacaxi. Quem quer ser técnico, presta concurso. Quem quer ganhar, quem quer conduzir a cidade, ganha a eleição. Foi o que ela fez. Perfeito. 7h13. Nós temos ainda mais assuntos da política local. A questão do possível acordo da Coab, inclusive, é objeto aqui da nossa enquete, né? Se a cidade deve ou não aceitar. A prefeita agora parece que aprendeu, né? Está querendo dividir aí a decisão com a Câmara Municipal. Queremos a opinião tanto do Arnaldo Ribeiro como do Eduardo Borgo. E, Arnaldo, essa questão da Coab e há um anseio também da penalização, né? Nós sabemos dos cafezinhos intermináveis lá na Coab, a gente sabe também por boatos de pessoas da sociedade envolvidos. Qual que é a tua expectativa ao final dessas apurações? Lembrando que as oitivas já começaram, pouco lento por conta da pandemia, mas como cidadão, como agente político, o que você espera como resultado final? Professor, eu acho assim, a Coab, só para contextualizar, ela teve um papel fundamental na nossa cidade, ela promoveu aquilo que ela deveria fazer, mas com o passar do tempo ela foi se perdendo, como o Borgo bem mencionou aqui, ela perdeu a rédea. Chegou um tempo que ela tinha time de basquete, patrocinava time de basquete, fora da razão de
da existência dela. Mas, enfim, apesar dessa sensação de morosidade, eu acho que aqueles que erraram vão pagar o preço. Eu tenho certeza disso. É que a gente tem aquela ansiedade da justiça, né? Aqui a gente tem essa coisa para lavar a alma. Mas eu não tenho dúvida, aqueles que erraram e aqueles que fizeram aquilo que não era para ser feito vão pagar o preço. Eu tenho certeza disso. Ô Borgo, mudando um pouquinho de assunto, nós tivemos aquela questão envolvendo a OS lá de São Carlos, né? E ela tem que prestar uma conta. Como é que está isso? Você tem acompanhado? Tem alguma notícia da ruptura desse contrato e da eventual indenização? Eu pedi a prestação de contas tanto dessa OS quanto da nova que entrou, tá? Da outra OS para ver se foi pago a multa ou não, como é que foi feito o acordo de rescisão com a prefeitura, e também da atual, aonde tem uma ficha corrida ali que vai daqui lá no Getúlio, sabe? Bom, enfim, eu não vou entrar mais em detalhes aqui, porque tá. Mas você pediu então detalhes sobre as duas. Também a prestação de contas para que não dê problema como deu nas outras cidades. Essa OS está sendo investigada em outros municípios por questões aí ilícitas. Então, quer dizer, além dessa OS, da OMESC que veio no começo do ano, onde teve, você vê que interessante, né? Não deu continuidade ao trabalho dessa OS, porque não tinha médico. E agora entra uma outra OS, porque de 1.400, que seria o plantão, foi para R$2.000 o plantão, que na verdade é um assunto que a gente levaria um tempo aqui para discutir, mas resumindo para quem nos acompanha, eles estão tirando ali médico que poderia trabalhar na FERSB e estão trazendo para a OS, porque ao invés de ganhar 1.500 no plantão, que a FERSB voltou, está ganhando 2. Então quer dizer, aquele médico que iria trabalhar, pelo que eu estou acompanhando, não foi ali um acréscimo, você só mudou as peças pagando mais ali uma parte da classe médica. Temos aqui um ouvinte que tinha mandado, o João Franco, ele fala alguma coisa sobre a situação da e-mail Glória Cristina de Mello, ele está dizendo se ele já deu andamento no caso ou ficou só nas fotos do Facebook. Você chegou a publicar alguma coisa sobre essa e-mail? Não publiquei. Ela está no estado precário, o berçário está com um porão quente, sem nenhuma estrutura, uma pia no local, uma sala quente demais. Ele tirou o filho de lá com 40 graus de febre, as tinham que tomar conta de bebês, enfim. Acho que como tiveram as diligências anteriores à SEI, e a outros vereadores participaram da diligência, provavelmente, ou às vezes até pais que devem ter mostrado, e com toda a razão, tá? Porque várias escolas, não só essa escola que o colega se refere, mas várias escolas ali destruídas, arrebentadas, com problema de fiação para instalar ventilador, que é uma situação ali absurda, e a prefeitura de Bauru gastando 35 milhões de uma forma ali que eu me preservo pela condição de relator da SEI, mas enfim, temos ali vários indícios de irregularidades que poderiam ter sido investidos de outra forma para beneficiar as escolas e a população. O Hildo elogia aqui o jornalismo da 96, ele aqui gostaria de agradecer a prefeitura por ter trocado a tampa do bueiro do Distrito Industrial 1, na rua Fortunato Molina, é o Zé Reinaldo, muito obrigado aí também, muitas manifestações aqui. O Arnaldo, essa questão da SEI e também tudo que aconteceu na educação é uma demonstração de que parece que a prefeita vai meio na tentativa e erro, né? Quando na verdade, né, se você tem, por exemplo, a educação esse ano, se não gastar em torno de 9 milhões por mês, já vai ter problema de novo, né? É o tipo da coisa que você pode dividir com a sociedade, por mais da independência do setor, né? Imagina lá em junho, julho, né? Chama a Câmara e fala, olha, eu tô com um pepino gostoso aqui na minha mão, né? Quer dizer, um problema bom. O que é o problema bom? Bombou. Eu estou recebendo mais dinheiro que eu tenho capacidade de gastar, né? E compartilhar. Eu acho que essa articulação política que você fazia com maestria está faltando para que haja esse entrosamento e ter esse protagonismo que você acabou colocando, né? Professor, é justamente isso, é levar até a Câmara não só problema. Gente, eu tenho aqui uma sobra de caixa, eu tenho aqui o que vocês estão ouvindo aí que a cidade está pedindo. Porque, na verdade, quem está lá na vila, quem está andando, quem está correndo, quem está conversando nas associações é o vereador. Então, ele ecoa muito mais, do que a sala do gabinete do prefeito. Então, a hora que você leva um problema desse, que não é um problema,
é uma pauta boa, a chance de acertar e a chance de ver a cidade avançar é muito maior. Arnaldo, para a gente finalizar a entrevista com você e a sua atuação na região, como é que está a questão do Arnaldo Jardim, as entregas, quais são os últimos benefícios aí para a nossa região? Bom, lembrando aí, trabalho com o deputado Arnaldo Jardim, na casa aí de mais de 20 anos. O Arnaldo era estadual, hoje é federal. Estamos nos preparando aí para o pleito agora desse ano. O Arnaldo tem uma atuação parlamentar de segmento, ele é uma coisa mais assim do setor agro, mas a gente tem o trabalho pontual com os municípios. Eu ando aqui em média 32, 31 cidades na nossa região, lembrando que na região o Arnaldo ainda é o deputado mais votado, mesmo quando tinha o Milton Monte, que era federal, o Rodrigo Agostinho está aí, mas o Arnaldo ainda é o mais votado na região. Em Bauru, infelizmente, a gente não consegue entrar como gostaria. Esse ano, o ano que passou, nós enviamos van de transporte de paciente, mandamos 400 mil para a saúde, mandamos uma máquina para ser usada na Sagra. Eu devo estar esquecendo alguma coisa, mas eu queria dar um exemplo da gestão de problema. Professor, todo mundo lembra aqui quando o zoológico estava naquela situação de assoreamento dos lagos. O Luiz Pires desceu até a Câmara, fez um apelo. Eu vi o apelo do Luiz Pires, liguei para o deputado, porque eu sabia que ele tinha um canal muito aberto com a Artesp. Ele falou, não, pode trazer, eu marco aqui. Liguei para o Luiz Pires, no outro dia nós estávamos na superintendência da Artesp e nós saímos com a solução do problema. Tanto é que quando acabou a reunião, o Luiz me puxou pelo braço e falou, deu certo, amanhã eles vão te ligar. Então, a hora que o pessoal está descendo ali para o zoológico, que tem aquele... Ali é só parte da obra que veio, com custo zero para a cidade. Então, esse é o deputado que... E é isso que eu entendo. Então, só para fechar, primeiramente agradecer ao senhor, agradecer ao Bizarra, agradecer ao Borgo, que a gente tem uma militância junto lá de jovem, apesar de ser mais velho que ele, mas eu conheço a história do Borgo, um cara guerreiro, e para mim é uma honra ter participado aqui, professor. Para nós também. Muito obrigado, Arnaldo Ribeiro, então, assessor parlamentar, deputado Arnaldo Jardim, os Arnaldos aqui. Borgo, e rapidamente, então, o encaminhamento da CEI agora e também o seu parecer esse ano político, você já decidiu aí se sai mesmo do partido, né? Tem a janela agora, porque vai ter a União Brasil, né? Então, você ficou meio deslocado, é isso? Eu vou tentar de tudo para não ficar, porém existe uma resolução do TSE de 2007 que dizia que a fusão partidária é justa causa para você transferir, para você mudar de partido sem perder o mandato. Com a reforma eleitoral que teve em 2015, ele tirou a justa causa, mas colocou incompatibilidade ali do conteúdo programático, do estatuto, do partido, enfim. E eu entrei, por sinal, ontem com uma ação declaratória para reconhecimento de justa causa, para ver um posicionamento da justiça. Porque o que acontece? O Estatuto da União Brasil, no artigo 128, ele fala que os filiados ao PSL e ao DEM, eles terão assegurada, essa é a palavra, a sua filiação no novo partido. Assegurado não quer dizer determinado, obrigatório, tá? Então, quando eu entro no TSE, eu estou filiado ao PSL, por exemplo, que não existe mais, agora é a União Brasil. Então, eu entrei com essa ação, se o judiciário me der a liberação, entender que existe a justa causa, eu saio do PSL e pelo menos durante um tempo aqui eu vou esperar para ver o rumo que eu irei tomar, tá? Em relação ao ano, é um ano importante,
Eu acho que a prefeitura, a prefeita principalmente, que aqui tem ali o comando da cidade, ela tem que focar um pouquinho mais nos problemas da cidade. Eu nunca vi a cidade tão abandonada e tão largada na minha vida. Estou com 45 anos de idade, eu fui secretário da SEAR, eu fui diretor de limpeza pública aqui da Indurbe. Com todas as dificuldades, a gente tinha que tomar a frente e tentar. A gente batemos tanto que deu uma ciumeira, né, em algumas autoridades aqui de Bauru que foram lá e fizeram questão de me derrubar. Só que hoje o que eu vejo na cidade, que eu não, mas todos nós estamos vendo, são crateras em todas as áreas da cidade, mato alto. Quer dizer, a cidade está abandonada na parte da zeladoria, que era ali o foco principal. Para quem vir ali no dia 31 de dezembro, ali antes da virada da posse desse executivo, tem lá meia página do Jornal da Cidade dizendo que o foco seria a zeladoria. Mas enfim, nós vamos continuar lutando. Eu agradeço mais uma vez, Cafeu, Bizarra, ao mestre Arnaldinho, meu grande amigo, e a toda a população que nos acompanha. Muito obrigado. Ouvimos então o Arnaldo Ribeiro e também o Eduardo Borgo. Só fazendo uma correção, o João Franco, que falou da e-mail, volta aqui pedindo desculpa para você. Ele quis citar o Lozila e não você com as publicações. Já está feita a correção. São mais bonito, hein? São 7h52, vamos para o intervalo e mercado financeiro está fechado? Mas fechou o mês também. E o que pode acontecer essa semana? E temos também o Colim trazendo as condições do trânsito. Um instante só.